As agências reguladoras no Brasil, elas têm um poder e tanto, né? Mas aí fica a pergunta: quem garante que esse poder todo está sendo usado para o bem comum? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo no sistema que foi criado justamente para isso. Vamos partir da pergunta central, a questão que está por trás de toda essa estrutura. Como é que a gente garante que decisões super importantes, muitas vezes bem técnicas, sirvam de fato à população, e não a grupos específicos, sejam eles privados ou políticos? O grande vilão que esse sistema tenta combater tem nome. É a captura regulatória. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando a agência que deveria regular um setor acaba na prática trabalhando para ele. O fiscalizado passa a dar as cartas para o fiscal. É um problemão. Então, por onde a gente começa a se proteger disso? Bom, a primeira e talvez a mais importante linha de defesa está justamente em quem vai comandar essas agências. A escolha dos diretores é o primeiro grande filtro. E não é uma escolha simples, não. É um processo com duas travas de segurança. Primeiro, o presidente da República indica um nome. Mas essa indicação não basta. Esse nome precisa passar por uma sabatina no Senado que tem a palavra final. Ou seja, é um sistema de freios e contrapesos em ação. Agora, olha que interessante. O que mais chama atenção aqui não é nem tanto o que a pessoa precisa ser, mas sim o que ela não pode ser. A lista de proibições é enorme e bem específica. Não adianta ser um gênio na área se tiver um vínculo político ou partidário muito recente. A ideia é clara: tentar blindar o cargo, cortar pela raiz qualquer conflito de interesse mais óbvio. E quando a lei fala em experiência, ela não deixa margem para dúvida. Ela detalha exatamente o que vale: ou 10 anos de experiência no setor, ou 4 anos em cargos públicos de alto escalão, ou na academia. O objetivo é bem claro: garantir que quem senta naquela cadeira entenda do riscado, que seja uma escolha técnica e não um favor político. Certo, a pessoa certa foi escolhida. Mas isso é só o começo da história. Depois de sentar na cadeira, como é que se garante que esse diretor vai ter tranquilidade para tomar decisões difíceis sem ceder a pressões políticas? O número mágico aqui é 5. O mandato é de 5 anos. E por que não 4, igual o do presidente? Ah, tem uma sacada aí. A ideia é justamente essa: dessincronizar os mandatos. Assim, o ciclo da agência não fica atrelado ao ciclo do governo. Isso dá uma baita estabilidade para pensar a longo prazo. E aqui vem outra regra de ouro que é fundamental. É proibido reconduzir ao cargo. O diretor cumpre os seus 5 anos e pronto, acabou. Isso é importantíssimo porque tira qualquer tentação de tomar uma decisão para agradar o governo de plantão, sonhando com um segundo mandato. A autonomia aumenta muito com isso. E tem mais: um diretor não pode ser demitido do nada, só porque o governo não gostou de uma decisão. A lei proíbe a chamada exoneração ad nutum. Essa estabilidade no cargo é uma proteção essencial contra as pressões do dia a dia. Ok, o mandato acabou. E agora? Para evitar aquele famoso fenômeno da porta giratória, sabe quando o ex-regulador vira executivo de uma empresa que ele regulava, existe uma quarentena. Por 6 meses, o ex-diretor fica proibido de trabalhar no setor. E para compensar, continua recebendo o salário. Mas espera aí, se os diretores são tão independentes, quem é que fiscaliza eles? Quem são os vigilantes dos vigilantes? O sistema também pensou nisso, com controles externos bem poderosos. O principal olho nessa supervisão é o do Congresso Nacional, que no fim das contas representa a sociedade. E para ajudar nessa missão, o Congresso tem o auxílio técnico de um órgão especializado, o Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele é o grande fiscal da gestão pública no país. E essa prestação de contas não é de boca, não. Ela segue um ciclo bem definido de documentos. Tudo começa com um plano estratégico, de longo prazo. E isso vira um plano de gestão para cada ano. A agenda regulatória diz exatamente quais normas vão ser criadas e, no final, o relatório anual mostra se tudo o que foi prometido foi entregue. É um ciclo completo de planejamento e transparência. E esse processo tem prazo, viu? A lei é rígida. A agência tem 90 dias, depois que o ano legislativo começa, para entregar o seu relatório de gestão. E não é só para o governo, não. É para o Congresso, para o TCU e tem que publicar no site para todo mundo ver. Não dá para enrolar. Ufa! A gente viu um monte de peças separadas, né? Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa, para entender como tudo isso se encaixa e forma um verdadeiro sistema de blindagem.
Dá para a gente pensar nisso como um tripé. Uma perna é a seleção super rigorosa. A outra é a proteção do mandato, que garante a independência. E a terceira é essa prestação de contas constante e pública. É simples, se uma dessas pernas quebrar, a estrutura toda fica bamba. No papel, o sistema parece uma fortaleza, não é? Múltiplas camadas de proteção, tudo muito bem pensado. Mas a grande pergunta que fica é: e na prática? Essa teia de regras, por mais complexa que seja, realmente dá conta do recado e impede a captura? A verdade é que a eficácia desse modelo depende, no fim das contas, de uma vigilância constante, de todos nós. A questão talvez não seja se o sistema é perfeito, mas sim se estamos atentos o suficiente para fazê-lo funcionar.